Será que dentro do serviço público o assistente social consegue fazer alguma coisa ou resolver um problema sozinho? É óbvio que não. Tá? Até porque o Estado ele tem um caráter de compartimentalização da assistência que impede que um profissional resolva todo o problema sozinho. Isso acontece com o assistente social também. Apesar da gente ter a política pública da assistência como sendo a política genuína de trabalho dos assistentes sociais, tem problemas que nessa política o assistente social não consegue resolver. Por exemplo, o problema da habitação. Por exemplo, o problema de saúde, não necessariamente de saúde, mas de acesso do beneficiário a um determinado remédio ou a um determinado tratamento. Às vezes consegue o tratamento, mas não tem o transporte. Então sempre vai precisar do assistente social para fazer a viabilização de direitos. Só nesses exemplos que eu dei, você já deve perceber que o trabalho do assistente social não consegue resolver tudo ele mesmo. Nesse sentido, ele precisa do trabalho intersetores, de uma conversa intersetorial para ele conseguir atuar de forma a levar o seu beneficiário ao direito. Dá uma olhadinha no slide. Então a gente tem esse módulo aqui que a gente vai falar de parcerias e trabalho intersetorial, né? Não existe política pública suficiente frente aos problemas que materializam a questão social. Paradinha rápida para eu te dizer o seguinte, política pública não nasceu para resolver problema social, tá? Isso é tua aula de fundamentos teóricos do serviço social, fundamentos teórico-metodológicos do serviço social. Você, se não viu, vai ver isso. Política social, ou política social também. Política social nasceu para mediar o conflito entre o capital e o trabalho. Eu tinha, o que eu já falei para vocês em aulas anteriores, eu tinha o processo de concentração de pessoas na cidade, favelização, problemas da ordem de violência, desemprego, da ordem de saúde também. Para todo esse conjunto de problemas foi se gerando uma pressão social sobre os governos e os governos tiveram que reagir oferecendo aos trabalhadores algum tipo de assistência que são materializadas pelas políticas públicas. Só que essas nunca foram dadas ao trabalhador no sentido de resolver, foram dadas no sentido de oferecer algo que garanta minimamente condições do trabalhador continuar vivo e trabalhando. Tá? Então é nesse sentido que se faz a citação que você viu no teu slide. Volta lá para a gente continuar nessa afirmação. Então, se não existe política pública suficiente, ou como que o assistente social vai ter que atuar para ter uma atuação efetiva? Veja esse segundo ponto, a razão disso eu acabei de falar, as políticas públicas não nasceram para resolver os problemas, as políticas sociais se consolidam a partir da Revolução Industrial e em contrapartida ao ideário liberal da livre iniciativa, né? Você lembra disso? O ideário liberal era assim, bom, cada trabalhador que cuide de si mesmo. Só que quando os trabalhadores começam a fazer pressão sobre o governo, exigindo políticas públicas, aí tiveram que rever essa afirmação aqui que vem daquela ideia da mão invisível do mercado, que você já deve ter escutado na aula de economia. Bom, os embates entre os trabalhadores e os burgueses redundaram na flexibilização da legislação em prol da criação de políticas públicas de incidência social. É aqui que a gente começa, então, as políticas públicas. Essas políticas experimentaram seu apogeu durante os chamados anos de ouro, que foram do pós-Segunda Guerra, ali em 1945, até o fim da década de 60. Isso aqui a gente está falando do estado de bem-estar social, welfare state, bem especificamente Inglaterra e diversos países ali da Europa, né? Estado de bem-estar social, política pública em todos os setores para manter o trabalhador satisfeito. Importante você lembrar que o estado de bem-estar social tem alguma relação com uma outra experiência que estava acontecendo no mundo nessa época, que é a experiência da União Soviética. Lá na União Soviética, desde 1917, ou seja, desde muito tempo antes
da Segunda Guerra Mundial, a gente já estava vivendo um regime de governo que procurava oferecer para o trabalhador o cuidado integral. Cuidado na saúde, cuidado na assistência, integral não, universal, né? Todos que necessitarem de saúde, todos os que necessitarem de assistência, podem procurar o governo para requerer esse seu direito. Voltando para os slides. Então, os anos de ouro aí, né, que foram do pós-guerra até a década de 60, e dá uma olhadinha nesse slide aqui. A partir de então e até agora, uma nova investida liberal acabou cerceando os avanços alcançados e tem produzido novas formas de abordagem com relação aos problemas sociais por parte do Estado. Lê de novo esse slide aqui, dá uma pensada principalmente aqui com relação ao cerceamento dos avanços alcançados. O que você tem? Desde a década de 60 você tem aquele processo que no momento anterior eu chamei de reestruturação produtiva do capital. Que eu também traduzi ali falando para vocês do neoliberalismo, né? Isso redundou em políticas extremamente fragmentárias e dependentes entre si. Quando eu empobreço as políticas sociais, quando eu reduzo direitos, quando eu reduzo o acesso do trabalhador a essas políticas através de regrinhas, eu empobreço o conteúdo dessas políticas e eu passo a precisar de várias políticas para atender os problemas sociais da população. É isso que a gente está querendo dizer com esse slide aqui. Volta ali que a gente continua nas citações. Isso redunda então em políticas fragmentárias, né? E isso nos leva à necessidade que o Couto vai dizer para nós de que o processo de trabalho do assistente social hoje deve incluir articulação entre as diversas instâncias intra- e extrapolíticas no sentido de fortalecer a coerência e efetividade na intervenção proposta pelo assistente social. Só presta atenção no seguinte, né? A gente precisa ter clareza que aquele aspecto fragmentário da política pública conduz o nosso processo de trabalho a uma necessária articulação entre setores, tá? Seja dentro da política que a gente está, política da saúde, dentro dela achar saídas, mas fora dessa política também. Só aqui na saúde não dá para resolver, temos que fazer uma relação com a política da assistência. É só assim que a gente vai fortalecer e efetivar a nossa intervenção, tá? Então tenha claro para você que na tua atuação aí em emprego público, fatalmente você vai ter que trabalhar intersetorialmente, tá? Você vai ter que ter contatos dentro da prefeitura em todas as pastas para você se desenvolver como um bom profissional. O trabalho intersetorial, ele corporifica uma ação profissional que chama para dentro de si a participação coletiva e estabelecendo um ponto de inflexão entre um Estado que se nega a fornecer o direito e um serviço que se constrói a partir da ótica do direito. Aqui a gente finaliza falando o seguinte: você é o ponto de equilíbrio da política pública, ok? Você vai fazer os links entre as diversas políticas justamente para tirar delas esse caráter fragmentário e trazer à consciência do trabalhador esse caráter do direito e inclusive historicizar para ele como o seu direito tem sido cerceado ao longo do tempo, tá? Então, o teu caráter, quando você faz esses links dentro do trabalho público, é justamente para você mostrar, evidenciar para o trabalhador como ele está sendo atacado nos seus direitos e como ele pode lutar para isso também, tá? Enfim, se opondo, reagindo aos avanços no cerceamento do seu direito.